Eles confessaram 240 crimes, mas nunca foram condenados. E o Estado, que deveria puni-los, virou sócio deles. Essa é a história de uma empresa que foi financiada pelo Estado, investigada pelo Estado, multada pelo Estado e protegida pelo Estado. Essa é a história da JBS. A JBS é a maior processadora de proteína animal do mundo e a maior empregadora privada do Brasil. Nós estamos falando de uma empresa que fatura mais de 400 bilhões de reais por ano, um número maior do que o PIB de mais de 100 países. Conta com mais de 280 mil funcionários e é dona de marcas consagradas nos supermercados como Friboi, Seara, Swift e Pilgrim's Pride. A JBS é controlada por dois irmãos nascidos no interior de Goiás que em 2017 confessaram ter pago quase 600 milhões de reais a 1.829 membros de 28 partidos políticos brasileiros. Dois irmãos que gravaram clandestinamente o presidente da República, provocaram o maior crash da Bolsa Brasileira em uma década, presos 2 vezes e que hoje circulam livremente pela Casa Branca, pelo Palácio do Planalto e por tantos outros prédios públicos mundo afora, com uma fortuna avaliada em 60 bilhões de reais. Essa não é uma história sobre corrupção que deu errado, é uma história sobre corrupção que deu certo. Se você entender como isso aconteceu, também compreenderá muita coisa sobre o funcionamento do Brasil. Mas para isso é preciso começar pelo começo. Toda história tem um início. E essa nasce com esse sujeito aqui, José Batista Sobrinho, mais conhecido como Zé Mineiro. Em 1953, na cidade de Anápolis, no interior de Goiás, Zé Mineiro abriu um açougue chamado Casa de Carnes Mineira. Nesse tempo, ele abatia 5 cabeças de gado por dia. Quando Juscelino Kubitschek deu início à construção de Brasília, Zé Mineiro enxergou uma oportunidade. Ele largou o interior de Goiás e foi para o canteiro de obras da nova capital do país, vender carne para os acampamentos das empreiteiras. O negócio cresceu e, em 1970, Zé Mineiro comprou seu primeiro frigorífico de verdade. Na cidade de Formosa, ele batizou de Friboi. Zé Mineiro teve 6 filhos, 3 homens, Júnior, Wesley e Joesley. Nenhum dos 3 terminou o ensino médio. Wesley não gostava de estudar, Joesley era diferente. Mais introspectivo, gostava de ciências. Aos 16 anos, Joesley já administrava um dos frigoríficos do pai. Zé entregou um frigorífico para cada filho. A Friboi cresceu, mas para crescer de verdade, para ela virar o que virou, precisava de uma coisa que açougueiro de Goiás não costuma ter. Precisava do Estado. Essa é a hora de apresentar outro personagem importante dessa história, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES é um banco público criado em 1952 no segundo governo Vargas. É a maior instituição de fomento da América Latina, e o seu propósito, ao menos no papel, é financiar o crescimento de empresas e da infraestrutura no Brasil. Nos anos 2000, sobretudo a partir do segundo governo Lula, o BNDES abraçou uma política que ficou conhecida como campeões nacionais. A ajuda do BNDES, que transformou a JBS numa potência mundial do setor de alimentos, fazia parte da política já abandonada pelo banco de criar campeões nacionais, companhias escolhidas para se tornarem gigantes. Uma estratégia que trouxe prejuízos à economia brasileira. O projeto consistia em selecionar empresas brasileiras competitivas e turbinar o crescimento delas com dinheiro público, para que elas disputassem mercado no exterior. A inspiração veio da Coreia do Sul, que tinha feito algo parecido com marcas como Samsung e Hyundai nas décadas anteriores, num contexto bem diferente do nosso. Muitos setores foram agraciados, celulose, mineração, siderurgia, mas entre todas as empresas escolhidas, nenhuma foi tão beneficiada quanto a JBS. Mas antes de explicar como esse dinheiro foi distribuído, é preciso entender primeiro como esse grupo está organizado, porque esses nomes irão aparecer inúmeras vezes nesse vídeo. No topo de tudo está a JF Investimentos. Essa é a holding na família, a empresa que controla todas as outras. Ela pertence a Joesley, Wesley e o pai deles, Zé Mineiro. É através da JF que os irmãos mandam no grupo todo. A JBS é a principal empresa do grupo. É ela que aparece na bolsa e que concentra toda a operação de proteína animal, carne bovina, suína, frango e processados. Mas a JF não é só a JBS. Ao longo dos anos, os irmãos foram comprando e construindo outros negócios: energia, celulose, petróleo, finanças, cosméticos. Esses ativos não pertencem à JBS, pertencem à JF, e essa distinção é importante. Em 2007, foi a JBS quem fez o seu IPO na Bolsa Brasileira.
levantou 1,6 bilhão de reais, o maior da história da Bovespa até aquele momento. E pouco depois anunciou a compra da Swift nos Estados Unidos por 1,4 bilhão de dólares, uma empresa quase 7 vezes maior do que a própria JBS. Um feito e tanto. O problema é que a JBS não tinha dinheiro para isso. O que ela levantou no IPO tinha sido prometido ao mercado para reduzir as dívidas da empresa. A solução foi apelar ao pagador de impostos. O BNDES não só emprestou dinheiro, como comprou uma fatia da empresa. A BNDES Par adquiriu 13% do capital da JBS por 580 milhões de dólares. E foi esse dinheiro que viabilizou a compra da Swift. As coisas não pararam por aí. Em 2008, houve um novo aporte, de quase 1 bilhão de reais para a compra da Smithfield Beef e da National Beef. Em 2009, outros 2,5 bilhões na Bertin e 3,5 bilhões em debêntures para financiar a compra da Pilgrim's Pride, uma das maiores produtoras de frango dos Estados Unidos. Entre 2007 e 2009, o BNDES despejou mais de 8 bilhões de reais em participação acionária na JBS, além de outros quase 4 bilhões em empréstimos. Esse é um dinheiro que jamais foi investido em outra empresa privada na história do Brasil. O faturamento da JBS saiu de 4 bilhões de reais em 2006 para 170 bilhões em 2016, um crescimento de mais de 40 vezes em uma única década. Por que o BNDES investiu tanto dinheiro na JBS? Por muitas razões. Uma delas, segundo uma delação do próprio Joesley Batista, porque a JBS pagava propina de 4% do valor de cada contrato aprovado no banco. O intermediário de Joesley era Guido Mantega, um ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma. Mantega, segundo a delação, não era só um beneficiário individual desse esquema. Ele funcionava como um arrecadador político do PT. A JBS pedia dinheiro público ao BNDES, o BNDES aprovava, a JBS, segundo Joesley, pagava 4% de propina. E o dinheiro ia para o caixa do partido. Guido Mantega admitiu o encontro com Joesley Batista, mas negou que tenha sido para viabilizar empréstimos do BNDES para empresas do grupo JF, dona da marca Friboi. O empresário Joesley Batista assumiu em uma nota que o grupo errou. As delações dos executivos da JBS citam políticos de vários partidos. Um dos principais desdobramentos dessa história foi o acordo de leniência assinado em 2017 pela JF, a holding que controla a JBS, com o Ministério Público Federal. O valor foi superior a 10 bilhões de reais, a maior multa do tipo até aquele momento na história do Brasil. Uma multa que seria paga ao longo de 25 anos. Os depoimentos da delação dos irmãos descrevem 240 condutas criminosas, incluindo 124 casos de corrupção e 96 de lavagem de dinheiro. Alguns juristas calcularam que, somadas, as penas dos dois poderiam chegar a 2.000 anos de prisão. Mas os acordos de colaboração premiada garantiram aos irmãos proteção penal em troca das informações prestadas. No fim, os Batista não foram julgados pelos crimes que confessaram. A confissão foi o preço da liberdade. Meses depois do acordo, surgiu uma nova acusação. O Ministério Público denunciou os dois por insider trading. A suspeita era que, enquanto eles negociavam a delação em sigilo, usaram essa informação privilegiada para vender ações da JBS e comprar dólares. A suspeita é que os dois não só ganharam dezenas de milhões de reais, como evitaram perdas de até 138 milhões de reais. Por essa acusação, os irmãos Batista foram presos preventivamente em setembro de 2017, mas soltos pouco tempo depois por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ainda em 2018, Joesley chegou a ser preso uma segunda vez na Operação Capitu, mas o STJ mais uma vez mandou soltá-lo 3 dias depois. Ao todo, Joesley ficou 6 meses na cadeia e emagreceu 20 quilos. Wesley ficou 5 meses e emagreceu 12. Depois de solto, Joesley ficou 40 dias sem pisar na área externa da própria mansão. Ele tinha medo que alguém pulasse o muro e atirasse nele. Em 2023, Wesley e Joesley Batista foram absolvidos pela Comissão de Valores Mobiliários da acusação de uso de informações privilegiadas. No mesmo ano, Guido Mantega foi absolvido pela Justiça. Também em 2023, o ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu a cobrança da multa bilionária e autorizou a JF a revisitar o acordo de leniência. Na decisão, ele disse haver dúvida razoável se a empresa havia assinado o acordo por livre vontade ou sob pressão do Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República reagiu dizendo que Toffoli estava aplicando à JF uma lógica que não cabia ao caso dela, mas a porta foi aberta. E a multa de 10 milhões está sendo reduzida pela Justiça.
Em novembro do ano passado, um juiz federal acolheu o argumento e determinou o recálculo. A JF sustenta que, refeita a conta, a multa cairia para pouco mais de R$1 bilhão. Mas esse número ainda não foi fixado. O fato é que o que estava em 10 pode virar 1, talvez menos. Seria um erro dizer que o Estado brasileiro ajudou a JBS a crescer. Foi bem mais do que isso. O Estado brasileiro criou a JBS que existe hoje. Com esse apoio, a JBS se tornou a maior doadora de campanha do Brasil. Só na eleição de 2014, a empresa distribuiu mais de R$350 milhões em doações oficiais. PT, PSDB, PMDB, PP, quase todo mundo recebeu. Só a campanha de reeleição da Dilma embolsou R$73 milhões. A de Aécio, outros 51 milhões. A JBS não apostou num governo, ela apostou num sistema. Só que em 2017, com a Lava Jato, tudo explodiu. Em março, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, até então a maior operação da história da PF. A investigação revelou que frigoríficos da JBS subornavam fiscais do Ministério da Agricultura para emitir certificados sanitários sem fiscalização. O juiz do caso chegou a dizer que a naturalidade com que a JBS tratava a destinação da carne contaminada chegava a causar náuseas. Nesse tempo, o mercado esperava que a JBS fosse desmembrada, que os Batista fossem afastados definitivamente, que o grupo encolhesse, mas nada disso aconteceu. A JBS não só sobreviveu a esses escândalos, ela ficou maior. Bem maior. A receita do grupo, que era de R$170 bilhões em 2016, chegou a 417 bilhões em 2024. Os irmãos Batista, que em 2017 estavam atrás das grades, hoje aparecem na Forbes como o 11º e 12º homem mais rico do Brasil. Cada um deles tem uma fortuna estimada de R$30 bilhões. Como isso foi possível? A resposta tem várias camadas. A primeira delas é operacional. A JBS já era, em 2017, uma multinacional. A maior parte do faturamento dela vinha de fora do Brasil. Por isso, quando o escândalo explodiu, a operação da empresa, as fábricas, os frigoríficos, os contratos de exportação, continuou funcionando normalmente. A crise atingiu os donos, mas não a JBS. A segunda parte dessa resposta é jurídica. A multa pelo acordo de leniência era da holding JF e não da JBS. E essa separação foi importante para proteger a empresa no mercado de capitais. A terceira é financeira. A JBS conseguiu reduzir a sua dívida nos últimos anos e diversificar suas fontes de receita. Mas a quarta e mais importante resposta é a política. Os Batista não perderam a sua capacidade de falar com o poder. O BNDES, que investiu mais de R$8 bilhões desde 2007, continua sendo um acionista relevante da empresa. A BNDES Par ainda detém 18% da JBS. O Estado brasileiro permanece dentro do grupo, e não apenas como regulador, mas como sócio. Essa é a consequência do modelo dos campeões nacionais. Quando o Estado entra tão fundo no negócio, ele não consegue mais sair. Esse apoio foi indispensável para os irmãos multiplicarem suas apostas. Se os Batistas tivessem parado na carne, já seria impressionante, mas eles não pararam. A JF se transformou num conglomerado que atua em diferentes segmentos. Hoje o grupo controla a JBS, a maior empresa de proteína animal do mundo, a Eldorado Brasil, uma das maiores produtoras de celulose do planeta, o PicPay, banco digital com mais de 65 milhões de clientes, listado na Nasdaq, o Banco Original, a Fluxus, empresa de gás e petróleo com operações no Brasil, na Bolívia e na Argentina, a LHG Mining, que assumiu os ativos de minério de ferro e manganês da Vale no centro-oeste do país, a Flora de higiene e cosméticos, o Canal Rural e a Âmbar Energia, com dezenas de indústrias espalhadas por quase toda a matriz elétrica brasileira: solar, hídrica, carvão, biomassa, gás natural e, desde outubro do ano passado, nuclear. Em 2025, a Âmbar comprou da Eletrobras a fatia dela na Eletronuclear, a estatal responsável por operar Angra 1 e Angra 2. E com isso, a JF se tornou o único grupo privado do Brasil com posição no setor nuclear. A União continua sendo a controladora, o governo manda, mas os Batistas são os sócios. Pensa no arco dessa história. No começo, o Estado brasileiro entrava como financiador. O BNDES dava o dinheiro, os Batistas tocavam o negócio. Depois, o Estado virou acionista minoritário da JBS, sócio da empresa que eles construíram. Agora, numa estatal de energia nuclear, quem está do outro lado da mesa como sócio são os Batista.
A relação foi se aprofundando a cada década. Hoje a JBS não é mais uma empresa privada pedindo favor ao Estado brasileiro. É uma família sentada ao lado do Estado numa usina nuclear. A expansão do grupo impressiona, são mais de 50 marcas debaixo do guarda-chuva da JF, com 300 mil funcionários e um faturamento combinado de mais de 430 bilhões de reais. A família que começou com um açougue em Goiás construiu, segundo ela própria, o maior conglomerado privado do Brasil. E não pense em parar por aí. Fora do Brasil, a JBS se comporta como uma multinacional que aprendeu em casa a transformar proximidade com poder em vantagem competitiva. Por exemplo, nos Estados Unidos, a empresa gasta centenas de milhares de dólares por trimestre em lobby. E não de forma improvisada. Um dos nomes centrais da sua operação é o de Carla Timan. Antes de chegar à JBS, Carla foi chefe de gabinete do secretário de Agricultura dos Estados Unidos, assessora sênior dentro do próprio ministério e integrante de equipe do Comitê de Agricultura do Senado. Em outras palavras, a JBS contratou alguém que conhece por dentro as engrenagens políticas e regulatórias que moldam o setor que ela opera. Em Washington, isso tem um nome: Revolving Door. A porta giratória entre governo e grandes empresas. Você sai do Estado, entra no setor privado, leva contatos, linguagem, timing e acesso. É legal e é exatamente assim que a JBS opera. Dá para dizer que 2025 foi o ano mais importante da história da JBS nos Estados Unidos. Nesse ano, Joesley se reuniu pessoalmente com Donald Trump, na Casa Branca, para convencer o presidente americano a remover as tarifas sobre a carne bovina brasileira. Trump acabou convencido. A aproximação dos dois virou notícia nos Estados Unidos. A Pilgrim's Pride, subsidiária americana da JBS, foi a maior doadora do comitê de posse do Trump. Doou 5 milhões de dólares, um valor maior do que as doações somadas do CEO da Apple, da Amazon, da Meta e do Google. Meses depois, a Comissão de Valores Mobiliários aprovou a listagem da JBS na Bolsa de Nova York, um projeto que os irmãos Batista perseguiam há quase uma década. E a senadora democrata Elizabeth Warren chegou a questionar publicamente a conexão entre a doação e a aprovação. Em novembro, Joesley voou a Caracas e se encontrou com Nicolás Maduro para convencê-lo a renunciar. Segundo a imprensa, antes de pousar na Venezuela, Joesley se reuniu com Marco Rubio, o secretário de Estado americano. Há muito tempo, os Batista têm interesses na Venezuela. A JBS chegou a ser a maior fornecedora de carne para o país nos piores anos da crise, com contratos que passaram de 2 bilhões de dólares por ano. O sucesso do grupo hoje atravessa continentes. A JBS aprendeu a fazer algo que poucas multinacionais conseguem executar com tanta consistência: encaixar a sua expansão nas prioridades políticas dos países onde opera. Às vezes isso aparece como subsídio, às vezes como infraestrutura, às vezes como diplomacia, mas quase sempre há algum grau de alinhamento entre o que a empresa quer e o que o governo local quer mostrar que está fazendo. Por exemplo, no Canadá. A empresa anunciou uma expansão de 90 milhões de dólares numa planta em Brooks, em Alberta. O governo local aprovou um crédito tributário de quase 11 milhões de dólares para o projeto e ainda pagou pela construção de uma nova estrada de acesso à fábrica. Na Austrália, a primeira-ministra do estado de Victoria foi pessoalmente até uma planta da JBS para anunciar um investimento de 38 milhões de dólares na unidade. Em Oman, a empresa anunciou 150 milhões de dólares investidos para criar um hub regional de processamento de carnes em parceria com uma empresa ligada ao Fundo Soberano do país. O plano é transformar o sultanato num centro de exportação de carne halal para todo o Oriente Médio. A JBS entra com know-how industrial, o Fundo Soberano entra com capital e com o Estado. No Vietnã, a JBS anunciou 100 milhões de dólares para construir 2 fábricas. O memorando foi assinado durante uma visita de Estado entre os governos de Brasil e Vietnã, parte de um acordo de cooperação econômica entre os dois países. No México, a Pilgrim's Pride, controlada pela JF, anunciou um plano de 1,3 bilhão de dólares até 2030. O governo mexicano apresentou o projeto publicamente como parte de uma estratégia nacional para fortalecer a produção doméstica de alimentos. Quando você olha esses episódios todos juntos, fica difícil não perceber um padrão. A JBS não cresce apenas seguindo o mercado. Ela cresce onde os governos querem construir capacidade produtiva, onde existe uma política de segurança alimentar, onde há metas de exportação agrícola, onde líderes políticos precisam anunciar empregos industriais. Em resumo, a JBS aprendeu a se tornar útil para os estados. E por isso não saiu da Lava Jato menos dependente. Pelo contrário, ela virou uma empresa dependente de mais estados, e em mais lugares e de maneiras mais sofisticadas.
Em nenhum lugar esse laço é tão profundo quanto no Brasil. Hoje, a JBS emprega 158 mil pessoas em solo nacional e exporta para mais de 180 países. É a maior empregadora privada do Brasil. Isso ajuda a entender por que em Brasília a JBS não é tratada como mais uma empresa. Ela é tratada como uma peça de política industrial, de balança comercial e de geração de emprego. A JBS é grande demais para ser ignorada. Em abril de 2024, Lula foi pessoalmente a uma planta da JBS em Campo Grande para acompanhar o primeiro embarque de carne para a China. No discurso, cumprimentou nominalmente Wesley Joesley Batista e disse que eles transformaram a empresa na maior processadora de proteína animal do mundo. Os irmãos participaram de pelo menos 5 eventos públicos com Lula num período de pouco mais de um ano, fora as reuniões privadas, algumas delas sem registro em agenda. A relação com o governo é produtiva. Em junho de 2024, o governo editou uma medida provisória para socorrer a Amazonas Energia, uma distribuidora de energia que estava quebrada e inadimplente. Na prática, o que a MP fez foi transferir para a conta de luz de todos os brasileiros o pagamento pela energia que essa distribuidora comprava de um conjunto de usinas termoelétricas. O custo estimado pelo mercado ficou em mais de 30 bilhões de reais. Quem eram os donos dessas usinas? A Âmbar Energia, braço do grupo JF. A empresa tinha comprado as usinas da Eletrobras 3 dias antes da medida provisória ser publicada no Diário Oficial. Na época, o ministro de Minas e Energia do governo Lula disse que o timing era mera coincidência. Mas uma investigação baseada na Lei de Acesso à Informação revelou que entre junho de 2023 e maio de 2024 ocorreram 17 reuniões informais entre executivos da Âmbar e representantes do Ministério. A última delas apenas 9 dias antes do texto da MP sair para a Casa Civil. 17 reuniões, 3 dias de intervalo entre a compra e o decreto, 30 bilhões de reais na conta de luz dos brasileiros. Uma mera coincidência. Âmbar Energia. Em setembro do ano passado, auditores do Ministério do Trabalho concluíram uma fiscalização na JBS Aves e recomendaram a inclusão da empresa no cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, a lista suja, como ficou conhecida. A inclusão nessa lista não chega a ser uma punição criminal. A consequência é basicamente restrição de crédito e exposição pública. Mas mesmo assim, talvez por isso mesmo, o governo agiu em proteção à JBS. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, interveio pessoalmente no processo. Ele chamou a responsabilidade pela decisão, retirando dos técnicos a competência de decidir, e bloqueou a inclusão da JBS na lista. A justificativa foi o impacto econômico. A JBS era grande demais para entrar na lista. Uma juíza discordou e determinou a inclusão da empresa na lista em até 5 dias, sob pena de multa diária de R$20 mil por descumprimento. O governo não cumpriu. No fim, essa não é uma história sobre a JBS corrompendo o Estado. É uma história sobre o Estado protegendo a JBS porque não consegue mais imaginar o país sem ela. Então, o que tudo isso nos revela? Que no Brasil, tamanho é documento. Que existe um ponto a partir do qual uma empresa deixa de ser um agente econômico e passa a ser uma variável do Estado. Um ativo que o governo não pode deixar quebrar, não pode deixar manchar, não pode deixar encolher, porque as consequências seriam políticas demais. A JBS chegou nesse ponto, e os irmãos Batista sabiam exatamente o que eles estavam construindo. A Lava Jato revelou muita coisa sobre o Brasil, mas o que aconteceu com a JBS depois da Lava Jato talvez revele ainda mais. Porque a operação que deveria ser o fim da história virou um capítulo do meio. O Estado que deveria punir continuou comprando, financiando e protegendo. E os Batista? Há um ano estavam em Nova York, tocando o sino da Bolsa de Nova York pela estreia da JBS. 6 meses depois, voltaram à cidade para o IPO da PicPay na Nasdaq. Do açougue de Anápolis aos pregões americanos, essa é a história de uma família. De 2 irmãos que confessaram centenas de crimes e ainda assim seguiram expandindo negócios com a ajuda direta do mesmo Estado que deveria puni-los. Mas é também a história de um país que até o passado é incerto. Zé Mineiro ensinava que de um boi não se desperdiça nada. Os filhos aplicaram a lição a um sistema político inteiro.